Hoje eu vou falar de um livro que está muito em alta nas redes sociais e que eu acabei sendo influenciada porque muitas pessoas estavam falando a ler. E o livro que hoje eu vou fazer a resenha é o livro 3, da Valérie Perrin, que é uma escritora francesa. Eu vou primeiro falar como que eu cheguei nesse livro, né? Como que eu cheguei nessa escritora. Eu seguia a Larinha pelo Instagram. Não sei se todo mundo conhece, mas ela é também uma escritora e mora na França. E ela, na época, tinha indicado esse livro aqui, que é o Água Fresca para Flores, da mesma escritora. Eu até comprei a versão dele física, da última vez que eu estive no Brasil, e nem abri, eu ainda nem li. Só que eu queria muito comprar, ela falou tão bem desse livro, que eu queria comprar a versão física para ler. Mas, nesse processo, eu acabei descobrindo que tinha esse livro, o 3, também da Valérie Perrin. E o que eu fiz? Eu coloquei esse livro no Kindle para ler. Então, antes de eu ir pro Brasil, eu já estava fazendo a leitura desse livro. Então, eu não comprei ele no formato físico, porque eu já tinha ele no Kindle, mas comprei esse daqui no formato físico. Então, acabou que o primeiro livro dela que eu li foi o livro 3. Eu acho que eu deveria ter começado com esse. Então, eu já vou começar a resenha falando que não gostei do livro, mas não acho que seja de tudo ruim. Acredito que eu deva gostar mais desse daqui, do Água Fresca para Flores, e não acredito que porque eu não gostei, que seja um livro ruim. Só acho que é um livro um pouco raso pro que se propõe, e talvez ele seja um livro muito adolescente. Se eu tivesse lido aos meus 13 anos, provavelmente seria um livro que eu guardaria ótimas memórias. Por exemplo, eu me lembro de ter lido Vida de Drogas, se não me engano, quando eu tinha 13 anos, e é um livro que me marcou muito. Mas acredito que hoje eu teria uma percepção diferente ao lê-lo. Então, provavelmente eu li ele no tempo errado da minha vida. Eu aqui já não sou mais uma mocinha, uma adolescente, acho que a história é um pouco batida. Então, vou contextualizar o livro para vocês e por que eu acho isso. Primeiro, é um livro grande e eu acabei sendo enganada pelo Kindle. Por quê? Porque só abri o livro e fui folheando. Esse livro tem mais de 500 páginas. Então eu vou falar aqui com propriedade, são 528 páginas. Só para vocês terem ideia, o livro Crônica da Casa Assassinada, que é um livro também bem grande, ele tem 516 páginas. Claro que eu não consigo comparar aqui, porque eu não consigo comparar a diagramação, então eu não consigo saber como que é o tamanho da letra em ambos os livros, mas sim, é um livro grande. E eu tô com esse projeto aqui de começar a fazer resenha dos meus livros, porque com o tempo a gente esquece os livros. Tem vários livros que eu quero voltar a ler e que eu acabei me esquecendo da história. Então a minha ideia é um pouco catalogar os livros que eu leio para eu ter memória deles daqui a um tempo. Então o primeiro passo foi esse. Foi um livro muito grande, que eu achei que ia ser um livro que eu ia ler de bobeira ali. Quando eu vi, tava me tomando um tempo enorme. E eu não sou uma leitora que tem muito tempo para ler um livro, talvez em uma semana. Então eu me estendi um pouco na leitura desse livro. Vou começar a contar para vocês a história dele, sem dar spoiler. Vou tentar sem dar spoiler. Então o início do livro realmente é um início bacana. Tem um fluxo bom da história, uma escrita ok. Igual eu falei, acho que a escrita é muito voltada para um adolescente. E aí você vai ter nesse início ela contando a história de 3 amigos desde os 10 anos de idade ali que eles se conheceram, que é a Nina, uma menina, o Etienne, que é um garoto, e o Adrian, que é também outro garoto. Então os 3 são inseparáveis. E isso é muito legal, você ver a história deles, os sonhos deles, como que a gente acredita, né, que quando a gente é jovem assim, adolescente, a vida é uma fórmula exata, a gente pensa que tudo aquilo ali vai dar certo. Então esse início do livro tem um caminhar legal da história, conta a história, volta, e aí já tem aí algumas passagens. Uma pessoa está narrando essa história. Então já no primeiro capítulo você vê que essa história está sendo narrada por alguém. Então volta e meia os capítulos vão e voltam entre o presente e o passado. E ele tenta ali sempre trazer um assunto, né? A autora tenta sempre trazer um assunto que seja interessante, que dê curiosidade, tanto no tempo presente quanto no tempo passado. Então, minhas percepções aqui, sem querer dar muito spoiler, porque é bem difícil falar do livro sem dar spoiler e eu não queria contar para quem quisesse ler. Como eu falei, não é um livro que eu, sabendo agora como ele leria, porque não orna com o meu momento de vida. Mas isso não quer dizer que seja um livro bom, ruim. Quer dizer apenas que não combina comigo. Eu indicaria esse livro para adolescentes, porque ele vem mostrar pra gente a questão da amizade, né, as pessoas que a gente perde ao longo da vida. Porém, todas as formas de mostrar isso, eu acho com pouca profundidade para uma pessoa da minha idade. Então, por isso, mais uma vez, eu colocaria ele na categoria livros para adolescente.
Nessa história que vai e volta, tem várias lacunas que pra mim a autora parecia que ela tava tendo que cumprir uma meta pra entregar o livro. O final ficou abertíssimo, não deu profundidade, não finalizou as histórias pra mim, ficou aquela coisa ali aberta, porque a gente tem esses três amigos juntos. Determinado momento da vida, cada um vai trilhando um caminho e eles acabam se separando de vez, mesmo todos morando na mesma cidade, agora depois de velho, já com seus quase 40 anos, eu acho, se não me engano, eles moram todos na mesma cidade. Acho que só um que não mora. Mas mesmo assim, eles não se encontram, eles não se veem, eles não conversam. E aí, de repente, acontece uma coisa, né, com um deles, um problema de saúde, e alguém aparece na casa de uns e fala: ah, só você pode salvar o fulano, porque você era amiga dele. E aí, assim, eles voltam a conversar, mas fica vago, não aprofunda. Pra mim é como se eu não visse que foram curadas aquelas mágoas do passado, simplesmente só se aproximaram, meio que nunca mais falaram do que aconteceu, nunca se pediram desculpa, nunca. Então, pra mim ficou aberto, assim, porque como você passa, sei lá, 10, 15 anos vivendo na mesma cidade que uma pessoa, você não conversa com ela e de repente você volta a conversar, você volta. Ficou estranho, ficou faltando profundidade na construção dos personagens e também na construção da história pra mim. Um outro ponto da história, que vocês vão ver logo no início, é um acidente que aconteceu com um carro. Um carro cai de uma ribanceira. E aí esse acidente ele vai acompanhar a história inteira, né? A resolução do que realmente aconteceu naquele dia. Quando então a autora resolve fazer, o que aconteceu naquele dia? Gente, é uma história totalmente sem sentido. Não tem sentido nenhum. Aí aparece uma quinta pessoa ali na história que nunca apareceu. Uma história sem pé nem cabeça, que não conecta com nada. E, enfim, também parece que faltou pra mim criatividade. É o sentimento que eu tenho. E fica nisso, fica nessa história que não se conclui, você arrasta essa história pelo livro inteiro, você fica esperando ver o que aconteceu, que vai ter um envolvido. Ali na hora eu achei que ia estar relacionado com uma outra pessoa do livro a esse acidente, né? Porque essa pessoa ela dá carona pra alguém ali em determinado momento. Então eu realmente acreditei que teria essa relação. Mas não, realmente apareceu um Zé Ninguém do meio do nada. E aí esse Zé Ninguém ali vai concluir a história. É bizarro. É isso que eu tenho a dizer. Bizarro, bem estranho. Não gostei. E mais uma vez, aí você tem um plot twist do livro que é... ok. Mas uma história perdida também pra mim, mas aí eu também não vou me aprofundar muito no assunto, porque envolve coisas que eu não entendo, né? E alguém que é dessa classe pode se sentir ofendido comigo, mas eu achei que da forma que foi abordado não ficou legal, não ficou interessante. Então, eu me perdi completamente na leitura. Eu finalizei assim pra falar, não, eu já tô aqui, eu preciso finalizar. E eu separei alguns trechos, igual eu falei, achei a escrita bem adolescente. Eu não vou classificar como uma escrita ruim, mas é uma escrita para adolescente. Eu, que não sou assim a leitora mais crítica, achei uma escrita pobre. Mas às vezes nem todo livro tem que ter uma escrita aprofundada. Eu entendo isso, porque os livros são diferentes, mas eu hoje, no momento da minha vida que estou, eu tô dando prioridade para ler coisas mais clássicas, né? Então eu tô começando na obra do Dostoiévski, eu tô lendo, né, a trilogia do Érico Veríssimo. Então eu tô me aprofundando em livros mais clássicos, até por projetos pessoais meus. Então eu senti que eu perdi um tempo meu lendo esse livro, que eu poderia estar lendo outros livros que estão na minha lista de desejo. É um livro ruim? Mais uma vez, não é um livro ruim. Tanto que antes de fazer esse vídeo, eu tentei assistir alguns vídeos de resenhas que falassem mal, assim, não mal, né? Mas que desse uma resenha um pouco mais negativa sobre o livro. E foi difícil de encontrar, porque a maioria das pessoas falam muito bem, é uma história de amizade, é uma história de como a gente, né, vai caminhando ali pela vida e deixa um pouco de as coisas que a gente sonhava. Sim, é uma história sobre isso e ela consegue em alguns momentos passar pra gente essa sensação de, olha, quem que você deixou pra trás, quais sonhos que você não deixou. A própria personagem, a Nina, ela me trouxe uma pequena identificação, porque eu costumava desenhar quando era adolescente, gostava de artes, e foi algo que eu abandonei porque eu escolhi uma outra carreira. Eu acho que hoje eu não sei fazer nem bonequinho de palito. Então também ver ela perdida um pouco nesse caminho
de ter perdido um pouco desse hábito, né, desse hobby, desse talento que ela tinha para a vida adulta, aquilo gerou em mim uma identificação, mas não gerou em mim um aprofundamento. Eu só fiquei ali no raso. Tudo que foi construído com os personagens para mim foi muito raso. A história, a forma, isso é a forma que eu vejo. Se você gostou do livro, gente, ler é melhor do que não ler. Definitivamente, então leiam. Mas eu acredito que se você tem planos mais ambiciosos, igual o meu, de fazer leituras um pouco mais complexas, fica muito raso, novamente falando. Fica muito aberto, é uma coisa para quem está começando ali na vida, ler e ficar pensando. E talvez a rede social é isso, né? Ela, querendo ou não, ela deve ser dominada ali pelos adolescentes, pelos jovens. Então é um livro que desperta esse tipo de hype, de interesse nessas pessoas. Um outro exemplo que eu vou dar é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu não li, mas estava na minha lista dos livros que eu gostaria de ler. E aí um dia desses eu vi alguém também na rede social falando que o livro era bom, que eu já fui lá, baixei a versão do Kindle, botei no Kindle e fui assistir uma resenha da Tatiane aqui no YouTube e de umas outras pessoas também. E quando eu vi do que se tratava o livro, eu vi que, mais uma vez, eu ia cair num livro voltado para adolescente. É ruim? Novamente, não é ruim, mas não é o que eu estou procurando no momento. Então eu separei alguns trechos que me deixaram até um pouco com preguiça. Porque quando a gente pensa em escrever, algumas vezes a gente usa de figura de linguagem, tenta ser, né, trazer uma emoção ali, falar as coisas de forma diferente. Esse livro, ainda bem, ele não explora isso muito, no sentido de ficar rebuscando muitas palavras sem ter necessidade. Mas eu não gravei mais trechos, porque eu não estava pensando em fazer essa resenha. Essa crítica, acho que é mais uma crítica, porque resenha é quando você conta mais do livro, eu tô mais fazendo uma crítica. Eu não tava com esse pensamento, então eu não marquei muitas coisas. O próximo livro que eu for ler, eu vou fazer mais marcações. Mas, por exemplo, ela fala assim, agora não há mais bebê. Então, mesmo que eu ache que ela está grávida, o que ela pode fazer? Sua barriga vai acabar derretendo, feito neve ao sol. E Etienne vai largá-la para sempre. Sua barriga vai acabar derretendo, feito neve ao sol. Um minuto de silêncio, porque eu não entendi o sentido disso aqui. Antes não fala nada sobre neve, não tem nada falando de neve. Ou seja, tentou trazer eu não vou falar, não sei falar das figuras de linguagem aqui, mas tentou trazer uma palavra bonita para falar da barriga da pessoa que vai acabar se desfazendo, mas não fez sentido nenhum pra mim. E aí tem alguns desses trechos que são assim, de falta de nexo, que a pessoa tenta fazer a frase ficar mais bonita, mais poética, acho que essa palavra é mais poética, mas acaba pecando porque não tem poesia em nada aqui, não tem... Enfim, mais uma vez, não sou crítica de literatura, eu tô dando a minha opinião como uma pessoa que não é adolescente, que leu o livro e que achou ele um pouco maçante, e eu fiquei pensando que eu gastei 500 páginas que eu poderia estar lendo outros livros que eu estou super interessada em ler, mas eu fiquei lendo essa história de adolescente, e mais uma vez, uma história que faz todo sentido pra mim, pra quem é adolescente. Mas eu tenho 30 anos, eu li, eu achei que super conversou comigo. Ok, eu tô falando de mim, não conversou comigo, achei uma história batida, uma história que eu deveria ter lido há 15 anos atrás, e olhe lá, e é isso. É um livro pra mim, pra adolescente, pra jovenzinhos, e também pra leitores que não estão acostumados a muita profundidade. Então, não vale o hype todo que está tendo. Se você é um leitor iniciante, ok, é um livro que eu indico que faça sentido. Se você é um leitor experiente, não faz sentido você ler. Não faz sentido você ler. A não ser que você já leu tudo, né? Tem muita gente que já leu tudo, eu não li tudo. Tem muita gente que já leu tudo. Aí quando você já leu tudo, aí sobra tempo pra você ler esse livro, sobra tempo pra você ler A Biblioteca da Meia-Noite, que não são livros ruins, mas que são livros que talvez não combinem com o meu momento atual. Gente, eu não quis fazer uma resenha do livro, porque contar a história é um pouco complicada, porque qualquer coisa que eu for falar, eu vou acabar dando detalhes da história que eu não queria dar. Eu quis fazer mesmo a crítica da história como um todo. É uma história que vai falar disso, de amizades, do tempo, como as amizades, você vai se afastando daquela amizade, como também você vai se afastando dos seus sonhos, como a vida às vezes vai te carregando para alguns lugares, mas no fim não conclui nada, no fim não mostra nada. Mais uma vez, são histórias jogadas. Em determinado momento a Nina ela vai ter um namorado, e aí também vai ter uma história envolvendo esse namorado dela, também jogada ali, sabe?
sem profundidade, sem detalhamento, sem nada interessante. E assim como a maioria do livro, né? Se você focar só na história da primeira fase do livro, que são eles criança, até o momento ali que eles começam a se separar, o livro ainda se salva. Depois disso, o livro vira uma enrolação, com desfechos, com conclusões sem sentido. E também, de forma geral, parece, como eu falei, que a autora estava com pressa para cumprir algum prazo, precisava entregar esse livro que estava lá. Bom, espero que ninguém se sinta ofendido, mas essa foi a resenha do dia. Eu ia ler esse livro, mas agora eu vou dar um tempo nele. Embora eu acho que eu vá gostar de Água Fresca para Flores, eu vou me aprofundar em outros livros. Por exemplo, talvez reler Crônicas da Casa Assassinada. Esse livro eu li em 2007, 2008, se não me engano, pro vestibular. E como eu disse, eu esqueci a história, gente. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos pro meu canal, pra tentar, quando eu quiser lembrar das histórias do livro, pra eu poder vir aqui e assistir os meus vídeos lembrando da história. Se você gostou, curte, deixa um comentário bacana aqui, apoiando que eu continue fazendo as resenhas. E eu tô sempre aberta também pra ouvir a opinião de todos vocês. Se vocês gostaram do livro, me ensine aí, me faça ver o livro também com outros olhos, até porque isso me ajuda nas minhas próximas leituras por aqui. Um abraço e fiquem bem. Tchauzinho!